hoje nós vamos começar a falar, e todo domingo a gente vai estar trazendo uma pessoa, um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos estudar sobre a rainha Esther. Hoje nós vamos estudar sobre a rainha Esther. E eu quero passar um dever de casa para você. Tá bom, gente? Então, ao invés de assistir lá, eu sei que você ama aí o seriado Netflix, né? Ou alguns amam o Faustão, né? Não sei qual é o seu programa predileto, mas deixa eu encorajar você hoje, não vai passar de hoje, ainda dá tempo, ou seja, o dia é hoje, a hora é agora, você estudar e ler o livro de Esther. É um livro lindo, uma história maravilhosa, algo fantástico, então lê o livro de Esther, tá bom? Deuteronômio capítulo 11, Deuteronômio capítulo 11, versos 11 e 12, diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 11, versos 11 e 12, diz assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes, picos e de vales. E aí no versículo 12, uma parte do versículo 12 diz assim: os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente. Eu vou ler: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente. Esse texto específico é um texto onde o momento é muito crucial. E o momento o povo de Israel estava saindo, já tinha muito tempo no deserto, eles estão entrando agora, saindo do deserto, entrando na terra prometida. E Deus diz assim: olha, a terra onde vocês vão estar, a terra onde vocês vão possuir, é uma terra de montes e de vales. Geograficamente, Israel é uma terra de montes e de vales. Mas Deus estava falando aqui especificamente, não apenas da geografia de Israel, não apenas da geografia da terra, mas seriam momentos onde eles teriam auge, seriam momentos onde eles teriam passar por vales também, momentos onde eles teriam sucesso do ponto de vista das pessoas, mas nem sempre sucesso do ponto de vista de Deus. Seria uma terra onde eles teriam vales, onde eles passariam por vale de forma geográfica. E às vezes, do ponto de vista das pessoas, momentos de dificuldade, não, Deus não está presente, eles estão tendo problema, mas do ponto de vista de Deus, Deus estava trabalhando, era um momento deles, do ponto de vista de Deus, da ótica de Deus, eles estavam tendo sucesso. E aí, vamos voltar para o nosso personagem hoje. Quem é Esther? Rainha Esther. Rainha Esther era judia. A Bíblia fala, se você vai ler o livro de Esther, fala que ela era uma jovem bonita, de bela aparência, e ela era órfã. Ela era órfã de pai e de mãe. E quando o povo de Israel foi levado como cativo para a Babilônia, nós estamos falando aí do rei Jeconias, ou seja, naquele momento Babilônia entra, pega o povo de Israel, leva muita gente cativo, como escravo ali para trabalhar e para se sujeitar no período da Babilônia. Nesse período, Esther é levado para lá. E aí o primo de Esther, Mordecai, em algumas traduções você vai ver Mardoqueu, Mordecai, Mardoqueu é a mesma pessoa. Então, o primo dela assume a paternidade, ou seja, o cuidado de Esther, e ele cuida como se fosse o pai de Esther. Mordecai, Mardoqueu era primo de Esther, mas cuida daquela jovem. A Bíblia não diz que idade Esther tinha, mas ela é levada e ela é criada por Mardoqueu. Agora, gente, a vida de Esther já começa no vale. Imagine só, órfã de pai e mãe, criada por um primo.
morando em uma terra onde não era dela, morando em uma cultura que ela não estava acostumada, morando em um lugar onde ela iria ser, não iria exercer a sua cidadania, por quê? Porque ela ia ser o quê? Era um povo que tinha sido levado como cativo para a Babilônia. Um povo pagão, um rei pagão, uma cidade pagã, e ela é levada para lá. Pasmem, gente, a vida de Esther não foi fácil. A vida de Esther não começou de forma fácil, mas ela nem sabia. Ei, gente, ela nem sabia que Deus estava trabalhando no coração dela. Ela nem percebia. E quantas vezes nós estamos no vale, quantas vezes estamos em momentos difíceis da nossa vida, a gente nem percebe que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Ei, gente, fé, escute isso aqui, fé. Fé nem sempre é ter tudo aquilo que a gente quer. É muito bom a gente ver um testemunho maravilhoso, com pessoas como essa, a Thaís e a Elga. Elda. Gente, é essa, é. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A gente olha um testemunho deles assim, não, eu não tenho fé, pastor. Eu não tenho fé, porque eu não consegui o que elas conseguiram. Gente, Deus falou isso muito no meu coração, quando nós perdemos uma irmã da Neném, minha cunhada, uma pessoa fantástica, uma pessoa incrível. E a gente orou por ela, 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 e Deus a levou. E naquele momento eu comecei assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada. E Deus falou para mim, naquele dia, Deus falou para mim assim, é interessante que vocês pensam que fé é ter tudo o que vocês querem. Fé não é ter tudo o que eu quero de Deus, porque eu faria de Deus meu gênio da lâmpada. Fé é crer que tudo que Deus tem para a minha vida é o melhor. Não, vocês precisam ouvir de novo. Fé não é ter tudo aquilo que eu quero de Deus. Fé é crer que tudo que Deus tem para a minha vida é o melhor para a minha vida. E assim aconteceu com Esther. Assim aconteceu com Esther. Então o que é que a gente vê na vida de Esther que vai me ajudar de forma incrível eu passar por momentos de vale e momentos de pico, momentos auge na minha vida, de sucesso na minha vida, e momentos de pico, momentos de vale na minha vida. Primeiro, Esther foi obediente. Esther foi obediente. O que a Bíblia fala sobre a obediência? O que a obediência traz para a minha vida? O que a obediência faz da minha vida? O que a obediência trabalha na minha vida? 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em quem se obedeça a sua palavra? Vou repetir, gente. Presta atenção nesse texto. Acaso tem um Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O contexto era, as pessoas estavam sacrificando, as pessoas estavam, entre aspas, adorando a Deus, mas no momento errado, com a pessoa errada, de forma errada. E Deus diz assim: ei, eu não estou me agradando disso, eu quero que vocês tenham o que? Obediência à minha palavra. E aí ele complementa, né? Por favor, bota lá o texto, né? A obediência é melhor. 1 Samuel 15, 22. A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão, diga comigo, gente, submissão. Submissão é melhor do que gordura de carneiros. A obediência é melhor. A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura. A vida da rainha Esther foi marcada pela obediência. Gente, quando você pega Esther capítulo 2, Esther capítulo 2, verso 20, Esther capítulo 2, verso 20, e aí
o que é que acontece? Ela diz assim, Ester não havia declarado ainda que a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandato de Mordecai como quando a criava. Até quando? E aí, vou explicar para você. Ela se torna rainha. Por quê? Porque justamente havia naquele momento, o rei Xerxes dá uma festa. E a Bíblia fala que ele deu uma festa de 180 dias. Gente, vocês vão ler a história de Ester. Quem vai ler, gente, lê a história de Ester, você vai amar a história de Ester, você vai ficar impressionado com a história de Ester. O rei Xerxes, ele dá uma festa, 180 dias de festa. E aí, em determinado momento da festa, enquanto ele dá uma festa, a rainha naquela época, a rainha Vasti, dá uma festa também. O rei Xerxes chama a esposa dele. Olha, eu quero que você venha para cá, quero que você seja conhecido, eu quero apresentar a minha esposa, eu quero apresentar a rainha para todo o povo. A rainha Vasti não vai. Ela diz que não vai. O rei fica enfurecido e aí fica envergonhado, porque ele a convida na frente de todo mundo. Quem sabe ele ia ter dito: olha, gente, eu quero que vocês conheçam a minha esposa, eu quero que vocês conheçam a rainha, e ela daqui a pouco vai vir. E daqui a pouco, esse pouco não vem, e daqui a pouco se torna um período grande, e aí chega a notícia: não, a rainha não vai vir. Aquilo ali pegou muito mal para o rei, pegou muito mal para a rainha. Ele consultou os seus conselheiros, os conselheiros diziam assim: olha, o que a rainha fez foi algo terrível. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que, se a rainha fez isso contra o rei, quem sabe não vai acontecer em todos os lares. Quem sabe em muitos lares vai acontecer isso. As mulheres vão começar a se tornarem, vão começar a criar problema dentro dos lares com os seus esposos. Vai ter problema entre as famílias, entre os casais. Então isso não é um bom testemunho. O rei chega e diz assim: então a rainha não é mais rainha. Destituiu. Ei, gente, se a obediência leva a gente a lugares grandes, se a obediência nos prepara para lugares grandes, se a obediência em momentos de vale faz com que a gente venha a estar em momentos de pico da nossa vida, se a desobediência levou a rainha Vasti a uma posição que jamais ela não iria mais estar como rainha, se a obediência desde nova levou Ester a estar onde estava. Ei, gente, na minha vida e na sua vida hoje, obediência Deus ainda leva a sério. Deus ainda leva a sério a obediência. O texto diz: pois continuava a seguir as instruções dele. Ester 2:20, pois ela continuava a seguir as instruções dele, Mardoqueu, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. A rainha Ester, e aí há um concurso. O rei manda chamar todas as mulheres, todas as virgens daquela época, todas as mulheres, e ele faz um concurso. Quem se apresentasse diante do rei, quem se apresentava, fosse a mulher que ele gostava, se apaixonasse, a mulher que ele colocasse o coração, tivesse empatia, fosse uma mulher que realmente tivesse condições de ser rainha, ia ser posta como rainha. Ester entra nesse concurso e ela caiu na graça. Logo, assim que ela participa do concurso, ela cai logo na graça das pessoas que estavam organizando aquele concurso. Ela é preparada, ela passa vários meses, ela passa vários dias, ela passa por um processo de preparação, de embelezamento. E quem sabe, gente, ela foi aí, recebeu
dinheiro para ou recebeu cabeleireiro, massagista, pessoal daquela época dos cosméticos, né? Preparou Esther. Ela se apresentou ao rei e ela foi colocada na função de rainha. Gente, vocês vão ler a história de Esther, né? Vão ler a história de Esther, né? E aí você vai observar que assim, gente, se ela era obediente desde quando era criança, gente, obedecer faz com que a gente entenda sobre humildade. Gente que obedece é gente humilde. Gente que obedece é gente leal. Gente que obedece é gente de paciência. Pessoas obedientes respeitam os processos naturais. Pessoas obedientes não queimam etapa na vida. Quantas vezes nós queimamos etapas? E é no momento de vale que Deus está provando o nosso coração. É no momento de vale que você tem que ter a obediência de quê? De ouvir a voz do Senhor, de ser fiel ao Senhor, de submeter-se a Deus. E, gente, também no momento de pique, a gente tem que perceber que a gente chegou, aonde a gente chegou por causa de Deus, aonde a gente chegou é por causa do Senhor. Não é aqui que eu vou desobedecer, é aqui que eu vou obedecer. E lá onde o mundo está dizendo que é deserto, é lá que Deus está preparando a minha vida e a sua vida. E sabe quando é que eu vou estar preparado para estar nos momentos auge da minha vida? Quando eu começar a obedecer a Deus em todos os estágios da minha vida. Esther obedeceu e ainda como rainha, ela continuava a ouvir, ela continuava a obedecer, ela continuava sendo submissa, ela continuava porque ela aprendeu desde cedo a obedecer, a ouvir bons conselhos. Bons conselhos. Não sei quantos filhos, na verdade todos nós somos filhos aqui. Mas, gente, olha o que a Bíblia fala, Efésios 6, 1 a 3, Efésios 6, de 1 a 3, diz assim: filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6, de 1 a 3, filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Para quê, gente? Para quê, gente? Para quê, gente? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Promessa, meu irmão. A promessa. E obedecer. Obedecer, quem obedece traz para a sua vida bênção. Ei, gente, a Bíblia diz que há uma promessa de Deus. Eu não sei quantos filhos tem aqui. Eu não sei, no sentido de ainda estão debaixo da tutela dos seus pais. Há uma promessa de obedecer. E aqui cabe para todo mundo, gente. Geralmente há um entendimento de que geralmente se obedece porque se entende. Mas obedecer nem sempre é entender. Obedecer é estar submisso. Eu não obedeço porque eu entendo a Deus. Eu obedeço por quê? Porque é Deus. Vocês precisam ouvir de novo. Eu não obedeço porque eu estou entendendo Deus falar. Eu obedeço porque eu estou entendendo que é Deus que fala. Eu entendo porque é Deus que fala. Se é Deus que fala, eu vou obedecer. Se é Deus que fala, eu vou estar submisso. Se é Deus que diz, eu vou. Quando eu obedeço a Deus, porque Deus fala, Deus diz assim, eu vou levar a sério. Eu estou levando a sério. Ei, gente, obedecer nem sempre é algo que a gente faz de forma fácil. Não é fácil obedecer. Obedecer quebra o nosso orgulho. Obedecer quebra a nossa vaidade. Obedecer quebra a nossa humanidade. Obedecer quebra a nossa vida. Ei, gente, quantas vezes Deus quer nos levar a momentos auge na nossa vida, mas porque nos momentos do vale eu obedeço a Deus. Se eu obedeço a Deus nos momentos de dificuldade, com certeza Deus vai me levar a lugares grandes. Ser fiel no pouco e sobre o muito te
colocarei. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Ei, gente, nos momentos, presta atenção, nos momentos do vale. Eu li Efésios 2:20. Ela foi obediente a seu primo e agia como seus pais. Nos momentos de vale, Esther aprendeu o que é submissão. Isso foi algo natural em toda a sua jornada. Quando você lê a história de Esther, ela ouvia as pessoas, ela se submetia às pessoas, ela amava submeter ao rei. Ela amava o que a rainha Vasti não fez. Como judia, ela viveu no temor do Senhor, ou seja, ela se guardou em santidade para o seu futuro marido, e isso a possibilitou a ser candidata à rainha. Se ela não tivesse se submetido aos princípios de Deus, se guardado aos princípios de Deus, ela não poderia ser candidata à rainha. Ei, gente, obedeça a Deus nas pequenas coisas, obedeça a Deus nas pequenas coisas e se candidate a estar diante de Deus as grandes coisas. Ela era aberta a aprender e a ouvir bons conselhos, ela não perdeu o foco. Nos momentos de auge, ela continuou sendo submissa ao rei, não seguindo o exemplo da antiga rainha Vasti. Nos momentos de auge, ela cercou-se de bons conselheiros, ela não se viu autossuficiente. Nos momentos de auge, ela obedeceu a Deus e entendeu o seu propósito de vida, que não era somente sobre ela, e sim para cumprir o destino de vida. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther, capítulo 4, versículo 14. Quando Mordecai chega para ela, diz assim: porque se todo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para essa conjuntura, ou seja, esse texto, quem sabe para essa situação, quem sabe se nessa situação Deus não te fez vivo. Se esse momento é o seu momento de Deus te usar, se essa estação é o momento que Deus vai colocar a mão, se esse momento não é o momento que Deus diz assim: você vai ver o que eu vou fazer através da tua vida. Esther foi obediente. Diga comigo, gente, Esther foi obediente. Mas também Esther foi corajosa. Esther foi corajosa. Eu vou te dizer uma definição que eu achei incrível, e eu aplico na minha vida. Wendy Stanley, um autor, pastor, ali de uma igreja em Atlanta, diz assim: coragem não é ausência de medo. Escute isso, gente. Coragem não é ausência de medo, é, antes de tudo, presença de convicção. Presença de convicção. A rainha Esther é um grande exemplo de mulher corajosa, pela presença de uma convicção de quem ela era em Deus. Mesmo sendo judia, mesmo sendo de um povo que tinha sido levado como cativa, mesmo sendo órfã, a identidade, a ausência dos pais e mães provoca algo na vida de uma pessoa. Ei, gente, mas não pode ser determinante. Aquilo que você vivenciou na sua vida, você precisa separar de algo importante, de algo determinante. A presença de pais na nossa vida é importante, mas não pode ser determinante. Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Pai. A presença de pessoas queridas nossas é muito importante, mas a ausência dela não pode ser determinante. O que sustenta a minha vida e a sua vida é Deus. Dói sim perder alguém, dói sim perder algo, dói sim perder o emprego, dói sim estar em problema financeiro, dói sim passar por dificuldade, mas isso não é determinante. A gente precisa ser corajoso e entender que coragem não é ausência de medo. Ai, pastor, eu estou vivendo uma situação que está me dando medo, eu estou vivendo uma situação que no fundo me leva a ter um pouquinho de medo. Coragem não é ausência de medo, é a presença de convicção. Embora eu esteja com esse sentimento de medo,
eu tenho uma convicção de que Deus está comigo, eu tenho a convicção de que Ele está presente na minha vida, eu tenho a absoluta certeza que Ele está conduzindo a minha vida, seja no pico, seja no vale, Deus está presente na minha vida, a palavra de Deus está comigo, a presença do Espírito está comigo, Jesus está comigo, pico passa, vale passa, mas Deus permanece na minha vida, e isso que é importante. Gente, confiança em Deus fez da rainha Esté uma mulher corajosa. Reconhecer que foi o próprio Deus que colocou ali, foi a razão de sucesso. Não é lugar, gente, não é circunstância, não é o que eu passo, é com quem eu estou, é com quem eu estou, é com quem eu estou, é com quem eu estou. Gente, não é o local, não é o sucesso, não é a tribulação, é quem está comigo aqui e quem está comigo aqui. Se Ele está comigo aqui, esse sucesso não vai ser simplesmente o sucesso no ponto de vista dos homens, esse vale não vai ser insucesso do ponto de vista das pessoas, esse lugar com Deus vai ser importante para a minha vida, e esse lugar com Deus eu também vou passar com sucesso do ponto de vista de Deus. Ela foi corajosa, gente, ela foi corajosa, e a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter coragem nesse mundo, coragem para viver o nosso verdadeiro eu, quem eu sou em Deus. É preciso ter coragem, meu irmão, você precisa ter coragem para viver a sua verdadeira identidade. Nessa sociedade impressionante, vivemos numa cultura que as pessoas tentam mudar. Há uma pressão para a gente ser outra pessoa. Há uma pressão para você se apresentar com o que você tem, com o que você possui, com o que eu possuo. Gente, não é pelaquilo que eu possuo, é pelaquilo que eu sou. E eu sou e você é aquilo que Jesus Cristo diz que é, aquilo que Deus diz e fala que você é. A gente precisa ter coragem, gente. A gente precisa ter coragem para viver nos momentos auge da nossa vida e não perder os valores da nossa vida. A gente precisa viver os momentos de sucesso da nossa vida e não perder a humildade e a confiança em Deus. A gente precisa entender que nos momentos auge da nossa vida tem propósito. É muito mais sobre outras pessoas que a gente vai ver daqui a pouco. A gente precisa ter coragem, gente. Coragem para não se vender aos valores dessa sociedade. E vai exigir muita convicção. Vai exigir muita convicção. Coragem para seguir a palavra de Deus em qualquer situação. Gente, essa palavra ainda é verdadeira. Essa palavra ainda tem poder. Essa palavra não é simplesmente um livro. É Deus falando para a minha vida e para a sua vida. É preciso coragem para dizer assim: eu estou fazendo porque eu acredito na Bíblia. Que conversa é essa? Eu estou fazendo porque a Bíblia diz. Que conversa é essa? Tu acredita no que tem aí? Eu acredito, não num livro, eu acredito que é Deus falando comigo. É Deus falando comigo. É preciso coragem, gente. Preciso coragem de viver os valores da palavra de Deus. Preciso coragem e convicção de que a nossa vida pertence a Deus e que Ele sabe conduzir muito bem a nossa jornada. Coragem e convicção para dizer não e se desviar da embriaguez que o sucesso às vezes traz para a pessoa, gente. Tanto pico, tanto auge da nossa vida traz embriaguez, como também o vale. Como assim, pastor? Gente, no momento difícil a gente pode ficar embriagado às dificuldades, fechado às dificuldades, preso às dificuldades, achando que Deus não está aqui. Às vezes a gente pode estar vivendo momentos difíceis na nossa vida, porque é embriagado com a circunstância. Gente, é preciso ter muita coragem para dizer assim: Deus está comigo. Deus, abre a minha mente, Senhor, amplia a minha visão, Senhor, meu Deus, faz eu enxergar do ponto de vista de Deus. Preciso ter coragem, gente. Esté foi corajosa, não pelaquilo que ela possuía, mas corajosa pelaquilo que ela era. Ela era
gente, eu acho assim incrível. Embora obediente, embora corajosa, Esté não foi boba. Esté não foi boba. Crente não é povo bobinho. Uma coisa é ser humilde, gente. Outra coisa é ser ingênuo. Jesus era humilde, mas Jesus não era ingênuo. Jesus era manso, mas Jesus era firme. Qual a definição de humildade? Humildade é poder sob controle. Humilde não é uma pessoa que nada tem. Humilde é uma pessoa que tudo tem e vivesse como se nada tivesse. Vocês precisam ouvir novamente. Humilde não é uma pessoa que nada tem. Humilde é uma pessoa que tudo tem, mas vive uma vida como se nada tivesse. Jesus tinha tudo. Não, Jesus, a gente vai te ajudar. Não precisa me ajudar, não. Não, a gente vai... Ei! Quando Jesus ali no Getsemane estava sendo preso, e aí Pedro e os discípulos, não, vamos atacar. Ele disse, não precisa fazer isso não. Vocês acham que eu não tenho poder? Eu podia chamar aqui miríades, milhares, milhões de anjos. Poder é esse. Diz assim, eu tenho poder, mas eu tenho controle de usar esse poder. Mansidão é que tem força. Humildade é poder sob controle. Mansidão é força sob controle. Eu tenho força contra você. Eu tenho força contra você. Mas está controlado. Controlado. Esté era corajosa. Esté era obediente. Mas ela era mansa. Ela tinha poder, mas ela não era ingênua. Ela, quando se levantou-se, e por que da história de Esté ser tão importante na Bíblia? No momento em que Esté é rainha, um homem chamado Amã se levanta, e ele tinha muito assim, um ódio de Mordecai, Mardoqueu. Tinha um ódio. E sempre que Amã passava, todas as pessoas se inclinavam e adoravam Amã. Pelos princípios de Mardoqueu, ele não se curvava a Amã e respeitava a autoridade, mas não o conhecia como divindade. Porque você pode estranhar, por que Mardoqueu não se curvava diante de Amã? Gente, você tem que perceber a leitura daquela época. Era um povo pagão, então eles reconheciam que a autoridade era uma divindade. A autoridade não era simplesmente uma posição, a autoridade se tornava divindade. Amã era reconhecido, ele pensava que era uma divindade, porque era o segundo na linhagem depois de Xerxes. Todo mundo adorava e se inclinava diante de Amã. Mardoqueu, pelos princípios, assim, o meu Senhor é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o teu único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele conhecia os princípios, ele não adorava a nenhuma divindade. O Deus dele era o Senhor. Amã ficou... Eu não vou só acabar com a vida de Mardoqueu, eu vou acabar com a raça de Mardoqueu. Foi a primeira tentativa de homicídio, a primeira tentativa de holocausto. E o grande acontecimento, ou seja, a história de Esté entra na história, porque ela se levanta diante daquela situação. Os judeus iriam ser dizimados, os judeus iriam ser acabados. Esté chega e diz assim, ela começa a entender, diz assim, opa, eu estou aqui não por causa de mim, eu estou aqui por um propósito. Eu estou aqui por causa de algo muito maior do que simplesmente. Por isso que Mardoqueu diz, quem sabe, Esté, se para esse momento você não está viva. Quem sabe, Esté, nessa empresa é que você está. Quem sabe se nessa posição que você está. Quem sabe se essa situação é nessa situação que Deus quer te usar. Quem sabe se essa é a história da tua vida. Quem sabe se essa é a estação da tua vida.
ela percebe o que é que está acontecendo e com autoridade exerce. Com autoridade, gente, coragem é convicção. A Bíblia diz o seguinte, Provérbios capítulo 18, versículo 21, que encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Ei, gente, Provérbio 19, 14 diz assim: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Ah, meu irmão, você que está programando para casar, deixa eu te falar uma coisa, uma esposa faz diferença na vida de uma pessoa. E você, esposa, que hoje, assim, qual é o propósito da minha vida? O propósito da sua vida é sustentar o seu marido em oração, é levantar a sua casa. Você tem uma autoridade dentro do seu lar. Deus colocou você dentro do seu lar. Você não tem noção do poder que Deus e da autoridade que Deus para a sua vida. Deus te deu uma graça. Se levanta com a autoridade. Diga comigo, gente. Esté foi obediente. Esté foi corajosa. Esté foi amorosa. Amorosa. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2 diz assim: se não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor, nada serei. O momento mais importante na vida de Esté foi ela perceber que acima de performance, Deus nos chamou para viver propósito. Vou repetir. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas exigem performance. Performance. Eu não sou contra a performance, mas performance não pode estar acima de propósito. Performance tem a ver com momento. Propósito tem a ver com jornada. Performance tem a ver comigo. Eu sou a performance. Propósito tem a ver com outros. Performance tem a ver com glória para mim. Propósito tem a ver, é por causa dele, é a graça de Deus sobre a minha vida. Performance tem a ver com o aqui e agora. Propósito tem a ver com legado. Quando ela percebeu, disse assim: eu não estou aqui para exercer performance de rainha, eu estou aqui para exercer propósito de Deus. E o meu propósito aqui é ser generosa. Ela começou a enxergar generosidade, gente. Ei, quando o propósito está muito além, a nossa performance faz sentido. Quando o nosso propósito está acima, faz sentido performance. Nos momentos de pico, seja generoso. No nosso momento de vale, permaneça sendo generoso. Por que, pastor? Porque generosidade não é sobre aquilo que eu tenho. Generosidade é sobre aquilo que eu sou. Generosidade eu não exerço pelaquilo que eu tenho. Generosidade eu exerço pelaquilo que eu sou. Generosidade eu não dou pelaquilo que eu tenho. Generosidade eu dou pelaquilo que eu enxergo, pelo meu propósito de vida. Quero encerrar contando uma história. Me lembro muito bem quando a gente estava aqui na nossa igreja construindo, o momento mais crítico, recurso. A gente sentou e disse assim: o que é que a gente faz nesse momento? O que é que a gente faz nesse momento? Vê algo no nosso coração e diz assim: no momento que a gente está precisando receber, nós vamos começar a dar. E começamos a fazer uma lista. E eu me lembro que naquele momento a gente ofertou, gente, um valor muito grande para uma igreja que estava começando ali em Recife. Eles estavam passando um momento, e é um parceiro nosso, a igreja nossa, parceira nossa. Eu me lembro que naquele dia a gente ofertou. E como marcou aquela igreja? Como marcou aquela igreja?
Me lembro que eu peguei alguns cheques da igreja e eu convidei alguns pastores da cidade para almoçar. E naquele almoço, eu disse assim, vamos almoçar, tal, e se assustava, vamos almoçar, vamos almoçar, vai conversar várias coisas. No final, entregava um cheque de oferta. Isso aqui é uma oferta para a sua vida, aqui é uma oferta para a sua família, aqui é uma oferta para a sua vida. Pastor, a gente chamava e dizia, vem aqui na igreja que a gente quer dar uma oferta. Gente, deixa eu te falar uma coisa, gente. Às vezes as pessoas pensam assim, por que a videira tem tanta gente? Por que a videira tem tanta coisa? Por que a videira tem tanta influência? Tem uma palavra, graça de Deus, mas tem algo que a gente aprendeu na nossa vida. Momento de vale. Amor que não é colocado em prática, amor que não é demonstrado, é pura hipocrisia. Generosidade é o amor colocado em prática. Está difícil para a tua vida? Dê. Está difícil para a tua vida? Dê. Está difícil para a tua vida? Ajude. Está difícil para a tua vida? Ajude. Porque é no momento de vale que Deus vai te preparar. Lá em cima você vai continuar sendo. Porque, gente, quando a gente vive bem o vale, a gente se prepara para o pico. Quando a gente vive o pico, a gente se prepara para o vale. Quando a gente se prepara para o vale, a gente se prepara para o pico. E aí, cada vez mais, a nossa vida vai virar a abundância. Porque seja pico, seja vale, Deus está conosco e o propósito de Deus é maior. Podemos ficar de pé e agradecer a Deus.